O que é o crescimento exponencial? É quando você vai dando saltos com o seu aprendizado, né? A gente tem uma crença muito enraizada. A gente escutou desde pequeno que a gente tinha que estudar para ser alguém na vida, que a gente tem que ter inglês para ser alguém na vida, que a gente tem que prestar um concurso público para ser alguém na vida. A gente ouviu que dinheiro é sujo e nós vamos seguindo com essas crenças como se isso fosse o modelo ideal. E isso não é um crescimento exponencial, isso é um crescimento 1 a 1. Então, você sempre está esperando a próxima etapa. Quando eu entrar para a faculdade, quando eu tiver o meu diploma da faculdade, quando eu fizer a pós-graduação, quando eu tiver o emprego dos meus sonhos, quando eu comprar aquela casa. Então, a gente fica vivendo sempre no futuro e a gente fica esperando que essas coisas acontecerem por etapas. E, na verdade, o crescimento exponencial, ele diz o exato contrário. O mundo mudou, a sociedade mudou, os conhecimentos que se tem hoje, até científicos e mesmo espirituais e religiosos, são muito maiores e muito diferentes. E se a gente for ficar seguindo o que uma pessoa que nasceu há 80, 70, 50, às vezes até 30, 20 anos atrás, a gente vai estar se limitando a aprender coisas novas, a dar esses saltos, né? Então tem pessoas que leram milhares de livros, mas não entenderam os conceitos daquele livro. Porque quando você entende o ponto principal, quando você entende o que aquilo está querendo te dizer, você pode dar o salto. Você não precisa, eu aprendi isso daqui, mas eu estou pensando em coisas que vão além, eu tenho que parar, porque eu preciso agora fazer um outro curso, ou eu preciso... Não, você pode ir dando esses saltos. A mecânica quântica é uma prova disso. Mostra que você pode carregar informações. Eu posso ter consciências de outras pessoas que vieram antes de mim. Eu posso aprender coisas somente buscando essas informações dentro de uma onda, dentro do universo, porque todos somos um, porque tudo está disponível. Enquanto nós ficarmos enraizados nessas coisas de que a gente tem que seguir passo a passo, nós não vamos evoluir rapidamente. E nós temos pouco tempo, se for ver. Às vezes você pode estar hoje com 20 e poucos anos, com 30 e poucos anos. Às vezes você pode estar com 50, com 60. Se você for aprender tudo como num ensino tradicional, por exemplo, será que vai dar tempo de você aprender tudo que você gostaria, de você viver tudo que você gostaria, de você transformar a sua vida da forma como você gostaria? Se você precisar de 20 anos de escola, sendo que você pode ter esse crescimento exponencial com estudo e com o uso das ferramentas quânticas, das coisas que já tem disponíveis, é só você estudar um pouquinho, você buscar informação e entender que dá para você dar esses saltos. Eu não preciso ficar esperando 20 anos para que eu possa, por exemplo, começar a falar inglês. E quando eu era adolescente, os meus pais me colocaram no inglês. E eu me lembro que a formação na época eram 12 anos para você ir do básico ao fluente. Hoje a gente tem cursos que você vai do básico ao fluente em 18 meses. Olha o tempo todo que eu iria perder para poder chegar nesse conhecimento. Então hoje existem coisas muito mais dinâmicas para você chegar ao conhecimento que você quer. Então imagine se eu tivesse presa ainda naquele conceito de que eu preciso estudar 12 anos, hoje com 35. Eu só ia ter inglês fluente quando eu tivesse 47. Você também não precisa manter para sempre, por exemplo, aquela visão que falavam pra gente quando era criança. O dinheiro é sujo. Você fala isso para os seus filhos, você está ensinando isso para os seus filhos, está colocando no subconsciente dele que ele não pode ser próspero porque o dinheiro é sujo. Então, se você tiver esse conhecimento, você pode passar isso para os seus filhos. Isso que é o mais mágico desses saltos de consciência e desse conhecimento quântico. Porque ele não acaba aqui em mim, ele não acaba em você que está assistindo. Ele vai se proliferando. Então, eu passo para você, você às vezes compartilha esse vídeo com outra pessoa que vai também ter um insight com isso, você vai passar isso para o seu filho, você vai passar isso para os seus parentes, você vai fazer com que esse conhecimento ele chegue a lugares que ele não chegaria se fosse esperar que a pessoa se inscrevesse para uma escola de conhecimento quântico,
Ou que essa pessoa fosse entrar na internet e ver um vídeo de 3 horas do Hélio Couto sem ter conhecimento nenhum sobre aquilo, sem entender muito do que está sendo falado e ter a paciência de sentar e assistir essas 3 horas. É por isso que todas essas coisinhas mínimas, elas fazem com que a gente tenha saltos de consciência. Então, quando você pega uma informação, você pode dobrar ela, triplicar ela, quintuplicar ela, muito mais rápido do que se você ficar com aqueles conceitos antigos. Os mais velhos são sábios, que os mais velhos entendem. A questão é que você tem que perguntar, eles são sábios, eles entendem, eles já viveram o quê? O que eles já viveram para ter a sabedoria? Eles podem ter a sabedoria, o que eu uso para dor de ouvido? Minha avó sabe. Porque lá quando eles não tinham estrutura nenhuma, você tá aqui em casa, não tem um remédio, o que você faz? Não sei, esquenta um paninho, põe no ouvido. Esse tipo de conhecimento, eu só tô dando um exemplo. Tem pessoas de idade que têm muito mais conhecimento. Eu não entendo nada de medicina caseira, mas se eu for falar com a minha avó vai saber todas as coisas. Então a gente tem que compreender o nível das coisas, a gente não tem que pensar que a gente tem que ficar preso nessas crenças antigas por respeito aos nossos antepassados, aos nossos ancestrais, aos nossos pais, aos nossos avós. A gente tem que ter o respeito, mas a gente tem que continuar crescendo. A gente tem que continuar dando esses saltos, porque senão a gente não vai ajudar a evoluir as gerações futuras. E a gente se mantém nesse paradigma porque essa é a nossa zona de conforto, isso é o que a gente conhece, isso é que a gente já sabe que funciona. Isso é o que o nosso ego já sabe ou acredita que funciona. Então, para você sair disso, tem 2 coisas. A consciência, você tem agora, depois de assistir esse vídeo, você não pode dizer mais que você não sabe que isso existe. Como, por exemplo, as várias terapias que a gente faz, saber a sua missão de vida, enfim. Tem uma infinidade de ferramentas que você pode usar para se abrir para isso. Você pode pesquisar ali pela internet, assistir mais vídeos como esse, você pode se conectar com palestras, você pode ler alguns textos a respeito disso e ir abrindo aos poucos a sua consciência. E quando você começa a abrir essa consciência e você começa a dar esses saltos, você vai ficando com mais sede de fazer mais, né? Você percebe que você estava numa caixinha e que, de repente, você pôs a cabeça para fora, levantou a tampa e deu uma olhadinha para o lado de fora e falou, poxa, isso aqui é legal. E aí, quando você tenta voltar para dentro da caixinha, você fala, não, eu já vi como que é lá fora, eu vi que lá fora é bem legal, eu não quero mais ficar aqui. E aí você começa a despertar para isso, você começa a despertar o teu interesse, você começa a despertar a sua vontade de se libertar de todas essas amarras que fazem com que você fique crescendo tão de pouco a pouco, que às vezes você vai passar uma encarnação inteira para crescer algo que você poderia ter feito em alguns meses, em alguns anos.